o Senhor. E ela tinha tanta, eu aprendi, eu cresci assim, isso influenciou tanto o meu ministério da palavra, irmão. Porque para minha mãe, quando ela falava assim, eu preciso de uma resposta de Deus, e eu vou ao culto buscar a palavra, essa era do jeito que ela falava. E ela vinha e ela nunca disse, eu vou ouvir o pregador tal, ou vou ouvir o irmão tal, ou vou ouvir o irmão ciclano. Não, quando ela via alguém que Deus permitiu subir na plataforma e entregar uma palavra de Deus, ela ia para casa e dizia, Deus falou. Pastor, não é perigoso? Talvez seja, irmão, mas a minha mãe serviu até o último culto, até o último dia que o Senhor permitiu de ela estar sobre a terra. Eu sei que pode ser perigoso, mas eu nunca vi minha mãe desanimar na fé. Eu nunca vi minha mãe ficar em casa sem congregar. Eu nunca vi minha mãe sem servir. Eu nunca vi minha mãe faltar um dia da escala dela. Ela foi diaconisa até partir com Jesus. Ela não foi pregadora. Ela foi uma diaconisa. Até o último culto que ela ainda andava, ela estava lá na casa de Deus servindo. Eu sei que é perigoso, mas eu acho que para quem tem fé dá certo. Tem alguém aí? Então isso moldou. Quando Deus me chama para ser um pregador, eu começo a andar com gente. Olha, é uma responsabilidade muito grande. Eu, como pastor na igreja que o Senhor me permite, como igreja local, eu cuido muito com pregadores, eu zelo muito com pregadores. É o Senhor quem cuida do altar, mas eu trabalho com zelo. Por quê? Porque eu entendo isso. Se Deus me trouxe aqui e eu vim aqui nessa noite com uma palavra do Senhor, é porque Deus também te colocou nessa cadeira, porque o Eterno marcou um encontro com você e Ele vai falar, e o testemunho da palavra vai entrar no teu coração. Aleluia! Então eu não entendo o pregador que prega por hobby. Eu não entendo quem se diz pregador que não tem vida com Deus. Eu não entendo quem se diz pregador e só ora e jejua quando é convidado para pregar, quando é convidado para ministrar, quando é convidado para dançar. E eu entendo menos ainda quem reclama de não ter oportunidade quando não apresenta uma vida com Deus. Eu entendo menos ainda. Alguém também entende? Não? Porque no ministério você não pega a oportunidade e vai se preparar. Você está preparado e o Senhor sopra o teu nome, o Senhor te levanta. O Senhor usa você para a glória dEle, aleluia. É Ele quem diz, olha só, aleluia. É Ele quem fala. O pastor chegou aqui, Deus falou com ele sobre a oferta. Deus, eu pensei que ele era para estar lá na sede hoje. Ele ia para lá, eu sei. Mas eles saem, pastora Dalcia, pastora Sabrina. Eu enviei eles pela graça de Deus para Blumenau. Mas toda quarta-feira eles saem de Blumenau, porque eles estão perto o suficiente e desfrutam da alegria tão maravilhosa de poderem ir ouvir o seu pastor. Coisa boa, irmão. Tem que falar por si. Então quando eu vou naquela igreja e vejo o Senhor mostrando características de crescimento, de graça, o Senhor abençoando a família deles, abençoando todas as áreas da vida deles, eu entendo que é isso. Quem ama a palavra, você não vem aqui ouvir apenas o apóstolo Everton pregar. Você tem que vir aqui sabendo que ele tem um tomara de Deus para você. Sabe, queridos, tomara, aleluia, que o meu Senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria. Ele o restauraria da sua lepra. A lepra judia demais, irmão. A lepra espiritual, ela gera solidão. A lepra espiritual isola. O leproso tinha que ficar isolado. A lepra espiritual, ela é contagiosa. Você pode ver, você já chegou perto de um leproso espiritual? Ao invés de você sair animado, sair com fé, sair com alegria, você sai para baixo.
sai desanimado, sai com uma fofoca da igreja, sai com uma conversa, uma maledicência sobre alguém, você está entendendo? O leproso, ele é contagioso, então ele tem que ficar isolado, ele tem que ficar sozinho. A lepra é terrível, mas aí ele cobria, Naamã cobria essa lepra com o seu uniforme, ela cobria com a sua farda, com as suas insígnias, com as suas divisas, e ele ia lá, fazia o seu trabalho. Mas sabe, irmão, a gente pode enganar no trabalho, mas em casa a gente não engana. Quando chega em casa, que tira aquela farda, a lepra está ali machucando, ferindo, esfregando na nossa cara uma realidade tão dolorosa, de que apesar de que externamente parece que temos tudo sob controle, mas por dentro, se alguém não restaurar a nossa vida, se alguém não restaurar o nosso coração, se alguém não restaurar a nossa alma, se alguém não restaurar até mesmo a nossa carne, a nossa saúde, nós podemos cobrir. Por isso Isaías, quando ele vive um avivamento e Deus está o confrontando, ele diz para o Senhor: Senhor, as nossas justiças, as nossas desculpas, os nossos álibis para ti são como um trapo de imundícia. Só tinha 2 tipos de trapos de imundícia. Um era o pano que as mulheres usavam porque não existia o absorvente que existe hoje em dia. Então ela usava um trapo de imundícia. Ou o leproso, que embrulhava as suas chagas com trapos que depois se tornavam trapos de imundícia. Você pode pegar um leproso, e eu já vi um, e você leva ele e dá um banho nele, e você leva ele na melhor loja e compra a melhor roupa para ele, e compra as melhores vestes, e agora ele está limpo, está bonito, e você coloca aquelas vestes sobre ele. Mas alguns minutos depois, algumas horas depois, aquelas vestes caras que você comprou já se tornaram trapos de imundícia. Então só quem pode resolver isso é um encontro com Deus. Tomara, diga assim: tomara que alguém tenha um encontro com o Senhor nessa noite. Tomara que alguém tenha um encontro com a palavra nessa noite. Deus me trouxe aqui como um profeta, irmão, para que você saiba que há profeta ainda na terra. Você tem se questionado, Deus me trouxe nessa noite aqui com uma palavra. Deus vai curar o teu coração nessa noite, em nome de Jesus. Tomara, então, chegou o dia, aleluia. Tomara, chegou uma palavra, irmão, uma palavra muda tudo. Uma palavra muda tudo. Coisa maravilhosa é quando o Eterno libera um decreto, irmão. Você está vendo, você está sonhando, você está desejando, e você está buscando, e você está adorando, e você não deixa de fazer isso nenhum dia, e você faz isso por um dia, por 2, por 3, parece que nunca chega, irmão, mas você chega nesse lugar um dia, em uma noite de quarta-feira, às vezes nem é no domingo, em um domingo de manhã, no culto de oração, você chega, irmão, e de repente, Deus libera o decreto. Quando o decreto de Deus sai, irmão, mudou tudo. Você acessou um lugar diferente. Irmão, esse homem creu. Sabe, irmão, há algumas expectativas, eu anotei aqui. E a primeira expectativa que eu realço aqui na história de Naamã é que Naamã dispunha dos melhores conselheiros. Irmão, Naamã era um general. Se tem uma coisa para um general tão importante quanto os seus soldados, são os seus conselheiros. Se Naamã, como o texto diz, era um homem vitorioso, se Naamã vencia as guerras, pastor Adalso, se ele era vitorioso, tido como um homem de importância para o seu rei, com certeza,
Naamã dispunha dos melhores conselheiros. A primeira expectativa que Deus quer, irmão, é que a cura, o milagre, a resposta não veio dos melhores conselheiros que ele tinha. Veio de uma serva, de uma menina que estava no lugar certo, servindo. Você não entendeu? Então eu vou explicar. A menina que diz: o tomara que o meu Senhor estivesse em Israel, ele encontraria lá um homem de Deus, um profeta, irmão. Essa menina é escrava, essa menina está fazendo os trabalhos forçados. Mas sabe o que é maravilhoso, irmão? É que ela não perdeu a sua fé. Ela está lá naquela condição, está passando por aquele vale, irmão. Mas ela ainda tem uma palavra, ela tem um tomara, ela tem um recado de Deus, irmão. Os melhores conselheiros não resolveram aquele problema, mas a menina que não perdeu a sua fé, por estar lá fazendo um trabalho humilde numa terra distante, onde parecia que ela tinha perdido tudo, ela tem uma palavra que vai mudar a realidade daquele general, que vai mudar a realidade daquela nação. E eu nem sei o nome dela. São os anônimos, irmão, que eu chamo na liderança. Sabe, nós como igreja, nós temos uma tentação tão grande, irmão. Nós gostamos de impressionar as pessoas com o convés do navio. Nosso convés é lindo demais, pastor, né? Prepara, o Pedro aqui trabalha, arranja os irmãos. Olha que convés lindo, olha que máquina, irmão. Olha que caldeira boa, que máquina boa. Olha que estrutura, meu Deus do céu. Que convés maravilhoso. Quem chega aqui, irmão? Eu quero trabalhar aqui, aqui é o meu lugar, aqui me encontrei. Olha que navio lindo, mas aqui, irmão, não é aqui que gera o poder. Gera o poder é lá na caldeira. Quem entende o lugar de servir, quer entrar no negócio, irmão, ele se dispõe, aí ele vai encarar a realidade de ter que ir lá para o porão do navio e se sujar de encher carvão, ó. Está todo mundo tomando banho quentinho aqui em cima, mas são os intercessores, aqueles que têm compromisso, aqueles que mesmo quando está difícil, eles continuam intercedendo, mesmo quando está angustiante, eles continuam trabalhando, mesmo quando as coisas parecem que não estão acontecendo lá em cima, eles continuam jogando carvão na caldeira. Os visitantes chegam e a água está quentinha. Os visitantes chegam e o poder está rodando. Os visitantes, sabe, você está entendendo? Mas é os servos da orelha furada, é os escravos que eles poderiam estar livres, mas eles tomaram a decisão de servir ao Senhor, porque eles amam o seu Senhor. Então vão lá na beira da porta, irmão, coloca a sua orelha lá, tem a sua orelha furada, e eles dizem para o seu Senhor: eu te amo, amo a minha família, e eu vou te servir para sempre. Sabe o que é esse para sempre? É você pegar na mão de Jesus, irmão. Sabe, pegar na mão de Jesus, vir até aqui à frente. É isso que acontece. Quando você pega na mão de Jesus, vem até aqui à frente, e você olha para Ele, irmão, diz assim: eu vou te amar na saúde e na enfermidade. Eu vou te amar na prosperidade, na abundância, mas eu também vou te amar na adversidade. Eu vou te amar quando tudo estiver bem, mas quando estiver difícil, eu vou continuar te amando. São com esses que o Senhor conta para essa geração. São os portadores do tomara. Olha, eu não posso ir lá. Irmão, sabe, irmão, eu tenho visto uma coisa: talvez o meu milagre não chegue hoje, mas tomara que chegue na tua vida, apóstolo Everton. Talvez a minha cura não chegue hoje, mas tomara que chegue na tua vida, meu irmão. Tomara que chegue na tua, que vem aqui. Tomara que hoje seja o teu dia. Você pode dizer para alguém perto de você aí: ainda que não aconteça hoje, não seja o meu, mas eu me alegro se for o teu. Eu me alegro se você crescer, irmão. Aleluia. Eu tenho um segundo tema para essa mensagem. Você gostaria de um segundo tema? Quem gostaria? Vai repetir comigo. Diga assim: a humilhação é a marreta de Deus para quebrar um coração orgulhoso. A humilhação
é a marreta de Deus para quebrar o nosso coração orgulhoso. Só a humilhação dada por Deus quebra o nosso coração orgulhoso. Irmão, alguns anos para cá, aproximadamente uns 2 ou 3 anos para cá, um dia em minha igreja local, em uma noite como essa, eu passei uma das maiores humilhações da minha vida, diante da minha mulher, diante dos meus filhos, diante do povo que eu amo tanto como Jesus ama. E de repente eu levei uma marretada tão grande, irmão. Eu contei, quando o apóstolo Everton viu, ele disse: graças a Deus eu não estava, porque ele é mais bravo que eu, mais sanguíneo. Ainda bem que eu não estava. Eu não sei o que eu faria se eu tivesse. Eu digo, eu sei, graças a Deus, Deus não permitiu tu estar. Eu precisava de uma resposta urgente de Deus, irmão. Eu nunca precisei que Deus eu nunca tive pressa de ouvir Deus. Eu sei que eu não posso sair sem a resposta. Então eu sempre não tenho pressa não, eu fico lá até Ele falar. Mas aquele dia eu precisei de uma resposta tão rápida de Deus, irmão. E eu confiei tanto para que Ele falasse de forma tão rápida na minha vida. E Ele falou. Sabe o que Ele me disse, irmão? Ele disse muito claro. Meu Deus, se tem uma vez que eu ouvi claro, Deus, e forte e preciso, e eu fiquei muito contrariado. Sabe, uma das coisas boas de aprender a ouvir Deus é que uma grande parte das vezes você não vai gostar de estar ouvindo. A gente quer ouvir só o bom, né, irmão? Só o aleluia. O aleluia nós não queremos. E Ele disse assim para mim: aqui, aceita a humilhação. Só isso. Aceita a humilhação. Aceita. Você sabe o que é aceitar, irmão? Aceitar não é dizer que aceita. Aceitar não é concordar assertivamente. Tá bom, não. Aceitar é entrar no teu coração o que Deus está dizendo e entender que o meu e o teu Deus sabe exatamente o que eu e você estamos precisando, mesmo que seja a humilhação. O Senhor me despedaçou. Mas, irmão, deixa eu contar uma notícia para você. Nos 2 anos seguintes, Deus fez na minha vida, na minha família, na minha igreja, na minha casa, mais do que nos outros 17 anos. Você não entendeu, não? Deus fez mais na minha vida, na minha igreja, na minha casa, em todas as áreas, nas minhas finanças, tudo, mais do que nos outros 17 anos. Aleluia. Nós fizemos a 3ª ampliação depois disso. E tinha uma igreja que comportava 180 pessoas. 3 anos depois, Deus nos deu uma que comporta 700. E tinha muito mais na convenção. Foi gente embora porque não tinha lugar para sentar. Nós terminamos a ampliação às 4 da tarde. E à noite não tinha lugar. 4:30 da tarde tinha gente sentada lá esperando para começar. De todos os lugares. Posso dizer para você o que Deus disse para mim? Posso? Aceita a humilhação. A humilhação é a marreta de Deus que vai destruir toda a plataforma de orgulho. Sabe por quê? Porque Deus não constrói sobre esses fundamentos. Não, você não entendeu não. Deus não constrói sobre barracos velhos. Deus derruba e faz novo para a sua glória. Aleluia. Segunda expectativa que Deus quer, irmão,
na vida de Naamã e quebra na minha e na tua também. Ah, irmão, tem uma palavra moderna para isso agora. Tem. Eu sou moderno também. A palavra moderna é network. Tem gente que vem para a igreja, irmão, não acredito nisso. Ele não quer congregar, não quer buscar Deus. Ele vem aqui porque ele olha assim, tem network. Dá para fazer network na igreja. Ou seja, conexões que vão me favorecer. Negócios que eu vou encontrar, potenciais clientes para aquilo que eu estou fazendo. Muitas irmãs para eu vender o Jequiti, o Natura, o Avon. Tem muito. Quem está entendendo, irmão? A segunda expectativa que Deus quebra em Naamã é que ele pensava, irmão, que a cura viria de alguém influente. Ele vai falar com o rei dele, o rei manda fazer uma carta. Faz uma carta e manda para o rei de Israel, ou seja, ele não escutou direito. O tomara de Deus era assim: vai lá, porque na terra tem um profeta. Procura alguém que está falando em Deus, alguém que está falando em nome de Deus. Não procure apenas pelo grau de influência que exerce. Quando o rei de Israel recebe, irmão, a carta, ele rasga as vestes. Sabe por quê, irmão, que ele rasga as vestes? Porque espiritualmente ele estava tão leproso quanto Naamã. Peraí, deixa eu mostrar aqui, Deus. Eu não estou dando conta nem de mim, como que eu vou curar alguém? Eu acho que esse rei está procurando guerra comigo. Mas o tomara não era dele, a palavra não estava com ele. Ele tinha a autoridade, irmão, mas o poder estava com o profeta. Ele tinha o título, mas o poder estava com o profeta. Ele rasga. E o profeta manda dizer para ele: por que rasgou tua veste? Manda para cá, manda para o lugar certo. Manda para onde a palavra está fluindo, irmão. Para de buscar, achar que é alguém influente que vai resolver isso que você está passando, irmão. Quem vai tratar contigo é o Eterno, é o Deus Todo-Poderoso que vai derramar cura sobre a tua vida. Não é ninguém influente, irmão. A cura vai vir do teu quarto de oração. A cura vai vir dos teus joelhos dobrados. A vitória vai vir, irmão, de você se humilhar na presença de Deus. Depois eles vêm. Terceira expectativa que Deus quebra na vida de Naamã. Naamã tinha expectativa. Era normal da cultura dele, de onde ele vinha, de como ele vivia, de como ele negociava, de como ele se relacionava. Ele tinha uma expectativa de que a cura viria por causa do dinheiro que ele carregava. Ele enche as suas malas de dinheiro, de vestes e vai. Porque ele pensa assim: se tem alguém, se tem gente, dá para comprar com dinheiro. Deixa eu contar uma coisa para você, irmão. Posso falar uma coisa para você? Bem no teu olho. Ainda tem gente que não se vendeu. Ainda tem gente que não se vendeu na terra, irmão. Ainda tem conferência que você não precisa pagar para entrar. Ainda tem ensino que você não precisa pagar, irmão, para participar. Tem gente ainda que não se vendeu. Eu fiquei de cara. Eu ganho uns convites agora, irmão. Avivamento. Vai ter uma conferência de avivamento. Digo, vamos lá. Eu pego, irmão. O pastor Eve sabe, é perigoso. Eu entro e vou de bicicleta, eu vou de pé, eu vou de ônibus. Se eu sentir cheiro do que Deus está falando, irmão, eu vou. Pastor Adalso vai também? Eu vou, vai, pastor Eve. Vai, eu embarquei com ele dentro de um ônibus, irmão, com 1 mês de cirurgia, todo furado ainda de bala. 8 tiros na barriga, irmão. Eu embarquei com 1 mês dentro de um ônibus. Fomos lá, profeta, homem de Deus, estava lá em São Paulo, irmão. 15 minutos dentro do ônibus, eu estava comprando voo para voltar. Digo, se eu voltar de ônibus, eu vou morrer. E nós estávamos lá, irmão. Outro dia na internet só dava nós lá. Deus estava falando, nós estávamos lá. Eu vou. Mas, irmão, avivamento com ingresso de R$450. Onde é que nós vamos parar como igreja de Jesus, irmão? Eu disse lá na convenção: enquanto Deus me der graça e der vida, que eu for apóstolo na minha MFA,
Nunca vai ninguém chegar numa das nossas casas de oração e vai pagar um ingresso para assistir um culto. Não sou contra, quer fazer o curso, quer fazer a mentoria, quer fazer o culto. Faz lá, irmão, aluga um salão, aluga um hotel. Vai lá e faz o evento, não tem problema nenhum. Eu compro livro também, não tem problema. Mas onde meus irmãos ofertaram, onde os meus irmãos varreram comigo, onde as minhas irmãs ajudaram a limpar o banheiro, onde os meus irmãos capinaram o pátio, quem vier, irmão, vai ter que entender que o dinheiro não compra tudo. Ele é muito importante, mas ele não compra tudo. O sobrenatural não depende do dinheiro que você trouxe na carteira hoje. E não significa que a obra de Deus não precise. Significa que nós fazemos ela do jeito que ainda é no céu. Irmão, eu estava orando por essa ampliação para a convenção apostólica. E alguns falavam, a gente abrir a parede aqui para lá, a gente ampliar aqui para lá, ou a gente botar uma tenda lá fora de novo. E eu orando, irmão, e nada daquilo entrava no meu coração. Nada entrava no coração. E um dia eu estou orando assim, sentado no altar. E quando eles me vê sentado no altar, já sabe que eu estou tentando ver alguma coisa. Eu estou buscando o Senhor me dar uma visão. E alguns já tinham me sugerido derrubar a parede de trás, irmão. Eu já tinha mudado o altar, acabado com tudo lá, mudado para o lado. Mas não tinha entrado no meu coração. E eu estou sentado assim, uma irmã, a professora, Prof. Eliane, eu chamo ela. Pastor, Deus me deu uma visão. Porque ainda tem dons espirituais na igreja, irmão. Aqui tem alguém, irmão, que anseia ser usado por Deus nos dons espirituais? Deus me deu uma visão, pastor. O que a senhora viu, filho? Eu vi essas paredes caindo. Irmão, quando ela falou, irmão, por isso que eu digo para você, quando Deus fala, quando o decreto de Deus chega, pum, entrou no meu coração, está feito. Na hora eu chamei o Emerson, que é o meu operador comigo lá. Eu disse, Emerson, eu tenho uma palavra. Nós vamos derrubar essas paredes. Que bênção, pastor. Eu sei, mas você já sabe o que eu vou dizer depois, né? Ele, sei, pastor. Então eu vou dizer mesmo assim, nós não tem nem R$1. Nós temos muito mais gente e as taxas têm roubado o recurso do nosso irmão. Nós não tem dinheiro. Está tudo pago, as contas estão em dia. Mas nós podemos viver até o final da vida sem trabalhar mais. Se a gente durar até o final do mês. Depois não tem. Dá para viver até o final da vida sem trabalhar, mas não pode passar do final do mês. Mas ele já está acostumado, quem trabalha comigo já está acostumado, começamos a orar. Uma escola de sabedoria antes, irmão. Fizemos o orçamento. Eu precisava de determinado valor. E não era pouco. Era bastante dinheiro. Porque nós precisávamos ampliar 300 lugares. Nós teríamos que mudar todas as salas de crianças. Nós teríamos que mexer em toda a igreja. Mexer em tudo. Em 30 dias. E nós não tínhamos nem R$1. Chegou o dia da escola de sabedoria. Eu estava meio doente ainda. No anterior o apóstolo Hélio tinha pregado. Eu estava orando em casa. Eu fiquei em casa aquele dia me preparando e orando. Minha esposa saiu fazer alguma coisa. E eu estou ali orando. E o Senhor disse para mim, levanta. Olha, irmão, você está disposto a ouvir a voz de Deus? Deus vai dirigir você em coisas que são difíceis para você de entender. Não é no fácil que se aprende a dirigir, ser dirigido por Deus. É no difícil. E sabe aonde que começa, irmão? A maior escola de direção de Deus para mim, sabe qual foi o nome, não? Oferta. Ofertar. Eu estou lá orando, irmão, de manhã. E o Senhor disse para mim assim, levanta, irmão. Tudo que eu não queria era sair dali, eu ainda não estava bom. E o Senhor disse assim, levanta e vai lá no shopping. Eu digo, Senhor, a tua oração agora vai ser lá no shopping. Vai no shopping, isso era 10 horas da manhã. E compra um sapato para o meu servo. Era um irmão da igreja, cooperador lá conosco. Mas não compra um sapato para ele. Compra o sapato que você gostaria de comprar para você. E oferta na vida do meu servo. Irmão, por que eu estou te contando isso? Sabe, você já recebeu o silêncio de Deus, não?
Quem aqui Deus já ficou em silêncio? Só eu não. Sabe por que Deus fica em silêncio? A canção diz assim, é porque está trabalhando, né? Quando Ele fica em silêncio, é porque está trabalhando. Mas não é, irmão, não é só isso. Vou mudar a letra. Quando Ele fica em silêncio, é porque Ele está esperando você obedecer a última instrução. Quem entendeu? Pastor, Deus não está falando. O que Ele falou na última vez? Ah, falou isso e aquilo. Você obedeceu? Ainda não. Quem está entendendo? Eu levantei e fui, irmão. Fui para a loja. Mandei mensagem para o irmão. Missionário é bom porque eles sempre estão online. Missionário sempre está pronto. Sabe o número de sapato, sabe o número da roupa, sabe a chave de Pix, de cor. Missionário tem que estar preparado, né, irmão? Nunca anda com o bolso do paletó costurado. Está costurado aí, irmão? Tá, é nada, né? O bolso do missionário está sempre. Nós fomos missionários, nós sabemos, irmão, né? Chacoalhou o coqueiro, você tem que abrir para cair aqui. E eu fui para a loja e comprei um sapato. Disse, meu irmão, Deus mandou te dar um sapato, mas você confia que eu posso escolher para você? Eu gosto de, geralmente que a pessoa escolha, mas Deus disse que era para escolher para mim. Ô pastor, meu Deus, melhor ainda. O senhor tem bom gosto, tal, amém. Comprei o sapato, botei na bolsa e fui para casa, irmão. Quando cheguei na igreja de noite, escola de sabedoria, chamei o irmão, levei ele lá no carro, entreguei a oferta, entrei pela lateral da igreja assim. Quando eu sentei de volta na minha cadeira, saiu um outro irmão de outro lado e veio, pastor, agora mesmo Deus falou comigo e a minha esposa, e nós tínhamos um bem que nós estávamos guardando para um investimento, assim, 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 mas Deus disse que nessa noite o investimento é na obra do Senhor. Está aqui. Sabe quanto, irmão? 65% do valor que eu precisava. De 100% do valor que eu precisava, aquela oferta, irmão, que me custou 400 e poucos reais de obediência. Diga assim, só tem uma coisa mais cara do que a obediência, é a desobediência. Quem está entendendo? Você é daqueles que quando fica difícil, a primeira coisa que você corta é a oferta? Você é daqueles que qualquer coisinha que dá errado, se ao invés de cortar a Netflix, você corta a oferta missionária? A marreta de Deus vai quebrar você hoje. Irmão de Deus. Aí, gastamos 65%, estamos correndo, e a obra acontecendo. E um dia precisava de 2%, irmão, e era bastante, 2% do valor era bastante. Sabe aquele irmão, toda igreja tem deles. Ele não tem nada para fazer. E quando ele não tem nada para fazer, ele pensa assim, eu vou lá fazer com o pastor. Eu vou lá na igreja, o pastor está lá, o pastor não tem nada para fazer, eu vou lá fazer com ele. E o irmão me ligou e eu disse, irmão, eu já sabia, meu Deus do céu, ele vai querer me tomar 2 horas e eu correndo e todo mundo esperando, e decisão. O Hermes não podia me ver, irmão, cada vez que o Hermes me via ia 2, 3 mil reais. Pastor, tem que comprar, tem que isso, tem que aquilo. Mas se eu disser, pastor, atende o irmão. Aí recebi o irmão, Deus abençoou tanto ele, irmão, que custou 15 minutos só, glória a Deus, aleluia. Aí atendi o irmão, orei por ele, glória a Deus, sentadinho assim, lá no meio da obra, muro caindo, parede caindo. O irmão vai para o carro e ele não consegue sair. Aí ele manda para mim uma mensagem com um pix, pastor. Há quase uma semana Deus está falando para mim, dar uma oferta. Eu digo, meu irmão, faz isso não, meu irmão. Você quer que Deus coloque você em primeiro, você coloca Deus por último. E eu não consegui sair daqui, pastor, preciso entregar a oferta. Manda a chave, ele mandou lá na conta da igreja. Sabe quanto que era? O 2% que eu precisava. Não está entendendo, irmão? Aí, no outro dia, irmão, agora eu precisava de outro 10%, pastora Cíntia. Pastora Cíntia. 10% era muito dinheiro, irmão. Pensa, ou você pensa assim, 10% era 10 mil reais.
tá? Você entender. E lá não tinha. E eu sou fitness, né, irmão? Eu vou pra academia agora todo dia. Você acredita que Deus faz milagre na academia, irmão? Não, e a minha academia é de crente, Silvério. Não é aquele negócio de carregar pneu, não. É academia de crente. Você termina, pastor, já foi comigo lá em São Paulo, né? Você termina a academia, tem aquelas cadeiras de massagem, irmão. De crente, porque não é ninguém botando a mão em você, é a cadeira, né? Você senta lá e... Aí eu saí, irmão. Saí, minha esposa, ela demora um pouquinho mais, ela termina depois de mim, eu fiquei lá na cadeira. Pentecostal, fechado os olhinhos, orando a Deus. Digo, Senhor, se não vier um milagre hoje, isso era na semana da convenção. Então, se não vier hoje esse milagre, eu vou ter que dar uma improvisada. Ainda antes de entrar na academia, eu disse para ela, meu amor, acho que a gente vai puxar uma cortina lá. E a gente tinha um projeto de fazer um café, de fazer uma recepção nova e tal. A gente bota uma cortina, assim, não, a cortina vai ficar feia, não sei o que. Eu digo, então vamos orar. Aí irmão, olha que doideira, pastor. Eu sentei na cadeira lá, da academia, 10h18, grava esse horário, 10h18, não, desculpa, perdão, 10h15 da manhã, eu sentei na cadeira, e eu fico 5 minutos lá, e aí eu fui para a praça que tem na frente da academia esperar minha esposa, e lá eu fico lendo a Bíblia, e ali falando com Jesus no verdinho, olhando lá, glória a Deus, jardim. E eu levantei da cadeira e eu falei com o Senhor lá sobre aquela necessidade, irmão. E eu fui lá para a praça e eu falei com o Senhor de novo. 10h23, eu abri o WhatsApp para mandar uma mensagem, uma foto da minha esposa de onde eu estava. E quando eu olhei, tinha uma mensagem de um irmão. Só que, irmão, áudio de mais de 2 minutos, só se Deus mandar abrir na hora. Não é verdade, não? Eu queria orar, eu estava com fome de orar, eu estava com sede de orar. Então, áudio de 2 minutos vai lá para mais de 2 minutos, vai lá para baixo, né? Aí, mas eu olhei aquele áudio, o Senhor disse para mim assim, abre e ouve. Posso fazer uma pergunta para você, não? Você ouve o áudio até o fim? Ou você engana quem mandou? Ouve até o fim, bota no 2.0, mas ouve, não? Eu também não gosto não, né, irmão? Aquilo dá um negócio na gente, né, irmão? Dói, mas ouve o áudio. Às vezes no 1,5 vai. Às vezes, vamos ser honestos, 1,5 quando está muito esticado, né? Mas 2 não dá, 2 eu também não consigo ouvir. E eu comecei a ouvir o áudio, irmão, e o irmão tratando um assunto que eu tinha tratado com ele, tá, taranã, taranã. Quando chegou na última frase, pois tem que ouvir o áudio até o fim. E sim, pastor, nós reunimos aqui e decidimos mandar uma oferta para a obra, para a ampliação da igreja. Eu digo, glória a Deus, né? Pensei comigo assim, oh, aleluia. Então assim, não é muito, olha que coisa, sabe aquele crente humilde? Não é muito, é só uma lembrancinha, pastor. É isso? Não, mas não. Isso não é muito, pastor, assim, mas a gente está mandando 10 mil reais. Resumindo, irmão, 11h30 da manhã de sábado, dia da convenção, dia do início da convenção, 11h30 da manhã, nós completamos os 100%. E nós fizemos a convenção com tudo pago, sem cobrar R$1 de ingresso de ninguém. Ofertamos na vida dos pregadores, abençoamos os irmãos que serviram, todo mundo comeu na mesa do Senhor, não faltou comida, não faltou bebida, não faltou nada, irmão, sem cobrar R$1 de ingresso de ninguém. Diga assim, tem gente que ainda não corrompeu. Aleluia. Quarta expectativa, diga assim, está terminando, graças a Deus. Que Deus quebra na vida de Naamã. Naamã tinha uma expectativa, irmão, que o profeta ia tratar ele com toda a reverência. Ele é general da nação mais poderosa do mundo. O profeta é uma orelha seca lá, irmão, de um país vassalo. Aqui é bom para pregar isso porque tem rio. Lá também eu tenho rio, atrás da igreja.
O profeta não aparece. Manda o servo, manda o Pedro. Cadê o Pedro? Pensa no Pedro na tremedeira, irmão. O Donald Trump está lá na frente, o secretário dele. E o apóstolo diz assim: ô Pedro, eu sei o que esse homem quer. Diz para ele ir lá no rio e tomar banho. Vai, manda ele tomar banho. Pensa em dar um recado desse, irmão. Diga assim: a humilhação é a marreta de Deus para despedaçar o orgulho. Naamã carregava uma lepra no seu corpo, mas a lepra do seu espírito era um orgulho, e um coração orgulhoso, e um espírito altivo. E Deus estava quebrando. O profeta disse: vai tomar banho. Não, tomar banho não. 7 banhos. 7 vezes. Sabe, irmão, eu gosto dessas instruções. Porque Deus assim, Deus te bota uma meta, né, irmão? E não acontece nada na primeira. Você vai de novo, não acontece nada. Vai de novo, não acontece nada. Sabe por quê? Porque Deus já marcou o dia da tua vitória. Deus já marcou o dia. Tomara que seja hoje o seu dia. Eu vim com tomara, mas Deus já marcou. Se não for hoje, se alegra com o dia do teu irmão, mas o teu está chegando. Aleluia, alguém aí, irmão? Tem alguém recebendo aí? Está chegando o teu dia. Não para, não desiste, não desanima. Mas, irmão, nós estamos vivendo uma geração, e é difícil trabalhar nela. Sabe, irmão, quando eu cheguei na igreja, no ano de 1983, eu tinha 8 anos de idade, 7 para 8 anos de idade. A gente chegava no banheiro para tomar água, tinha uma caneca de alumínio amarrada na pia. E a gente não pegava boqueira, irmão. Pegou boqueira alguma vez? Não. O banco é aqueles bancos de madeira, irmão. 2 horas de culto, você estava bom assim, que precisando de um irmão quiropraxista. Black, né? Hoje nós vivemos uma geração, irmão, que uma grande parte dos irmãos que vivem o evangelho hoje não são membros de uma comunidade. Eles são clientes. Eles esperam e eles procuram o lugar de congregar de acordo com as suas necessidades. Se não me tratar com reverência, eu acho que o meu tempo aqui acabou. Se não tratou com reverência, o meu ciclo encerrou. Irmão, é assim que a gente ouve agora? Se não tiver do meu jeito, irmão, se o louvor não tiver da minha maneira, não estava muito bom. Irmão, não é para você, irmão. O que está acontecendo aqui é para a glória de Deus. Deus convidou você para somar com quem já está aqui, para mandar algo ao céu. Naamã estava necessitado, precisando, carente, e ele vai para aquele lugar como um cliente. E sabe o que Deus diz para cliente, irmão? Quem quer saber? Diz eu. Deus diz assim: vai tomar banho. Vai tomar banho. Ei, quinta e última, diga graças a Deus. Quem falou? Deus vai te pegar. Quinta e última expectativa, irmão, é justamente isso. Naamã tinha uma expectativa de que a cerimônia de cura, o culto, seria do jeito dele. Não, mas o culto estava bonito. O culto que Naamã projetou, pastor Everton, estava bonito. Ele projetou bem, ele sabia das coisas. Eu pensei que o profeta se levantaria com roupa de profeta, com barba de profeta, cabelo de profeta, voz de profeta.
Ele viria até a frente de onde eu estava. Aqui vem o problema que eu achei mais interessante do culto de Naamã. Ele colocaria a mão sobre a lepra. Irmão, tem gente que vem para a igreja, irmão, ele não quer ser curado da lepra, ele quer que alguém fique passando a mãozinha na lepra dele. Pensei que alguém ia alisar a minha lepra. Pensei que o profeta ia sair, ia mover a mão sobre a minha lepra. Irmão, Deus não chamou aqui para massagear a tua lepra. Deus te trouxe aqui para libertar você, para você sair daqui curado, sair daqui restaurado. Mas sabe como é que Deus cura a lepra, irmão? Você sabe como é que Deus cura a lepra? Deus cura a lepra espiritual com a marreta destruidora de orgulho. É assim que Deus cura. Irmão, eu estava um dia num retiro nosso de líderes. E andar com o profeta é um negócio doido, irmão. E eu estava com uma dor no ombro, irmão. Meu Deus do céu. Diz que o nome é bursite, né? Tem tendinite, faringite, bursite. Mas eu amanheci assim, irmão, com dor de dente no ombro. Você já sentiu dor de dente no ombro? É tipo dor de dente, mas era no ombro. E eu fui para o culto da manhã, era o culto de encerramento do retiro. E o meu amigo profeta estava pregando, profeta Domingos, 2016. E na hora da oração da cura eu fui para frente, irmão. E ele perguntou: onde é que está o problema? Está aqui no ombro. E ele começou a orar. E o ombro tem 150 quilos naquela época, irmão. E eu fiz curso de rodar no manto com ele. Ele gira aqui, ó, não bate em nada. E Deus pegou ele, irmão. E ele começou a orar e começou a rodar. E começou a rodar, irmão. E ele pega alguém no colo e roda com alguém no colo. Aí roda. Quando ele terminou de rodar, irmão, ele parou na minha frente, olhou para o meu ombro e fez assim, ó, pum, receba. Irmão, um homem daquele, você já viu a mão daquele, irmão? É marreta de Deus. Pum, receba. E sabe o que aconteceu, irmão? A dor até hoje não voltou. Porque não é do nosso jeito, irmão. Não dá para formatar, não dá para programar. Quando se trata da glória de Deus, o que você tem que fazer é se dobrar, se humilhar, chorar, ir para os pés dele, diminuir, exaltá-lo, glorificá-lo. Está doendo? Adore. Está difícil? Adore. Naamã pensou que o culto seria do jeito dele, a estratégia humana. E o profeta nem atende. O profeta manda ele tomar banho. Irmão, você vai deparar na igreja, quando isso acontece, preste atenção. Você vai me ajudar nisso, na igreja MFA Pissarras, amém? Quem está disposto a me ajudar? Quando o cliente chega, que as expectativas são quebradas, preste atenção, ele tem a tendência de querer ir embora e nunca mais voltar. Aquela pessoa sentou do teu lado, você tinha a expectativa de que ela teria um encontro com Deus e de uma certa forma não atendeu a expectativa dela, e ela está querendo ir embora e nunca mais voltar. Sabe, irmão, aquele homem, ele estava cercado de um tipo de pessoas muito importante. Pessoas que olharam para ele, apesar de serem soldados, de serem servos, olharam para ele como pai. E no versículo 13, irmão, os oficiais dele dizem assim: meu pai. Agora sim os conselheiros dele vão entrar em ação. Eles dizem: meu pai, meu pai. Tipo assim, meu pai. É como se eles dissessem assim: nós sabemos a dor que tu carrega. Nós sabemos como é difícil para ti colocar aquela armadura e não pode mostrar que está doendo. Você tem que guerrear, você tem que ir para frente. Mas a gente sabe a dor que você está suportando. Meu pai, se o profeta tivesse dito alguma coisa difícil, você não ia fazer. Mas sabe o que é interessante no sobrenatural de Deus, irmão? É que eu aprendi isso na minha caminhada de fé como pastor. Você pode contar todos os segredos espirituais para a pessoa.
Se não for difícil, ela não dá bola. Eu discipulei um irmão sobre vida no Espírito, anos e anos, ensinando. Um dia, passou muito tempo, ele sentou comigo: pastor, Deus falou comigo. O quê? Deus falou que orar no Espírito é assim, assim, assim. Eu digo: oh, glória a Deus. Hoje é esses dias. Eu passei anos falando para ele. Você pode ensinar os segredos, irmão. Enquanto não entrar no teu coração como uma revelação, você não entende. Enquanto não entrar, irmão, sabe o que eu aprendi da vida, irmão? Você quer saber, com um homem que vai fazer 50 anos esse ano? Das melhores coisas que eu aprendi na vida. Quem quer saber? Quem quer saber? É que conselho é igual água. Quem está com sede, pede. 95% das vezes, quando a gente quer dar um conselho que não foi pedido, irmão. Quantas vezes você ouviu o conselho do teu pai? Quantas vezes você ouviu de verdade o conselho da tua mãe, quando você era jovem? Quantas vezes você ouviu de verdade o conselho do teu pastor, quando você era jovem? Está entendendo, irmão? Porque conselho bom, irmão, é conselho que eu pedi. É instrução que eu pedi. É sabedoria que eu busquei. É sabedoria que eu procurei. Ela não vem de graça. Eu disse esses dias, eu preguei na igreja o Salmo 23. Olha: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Quem já ouviu esse salmo? Qual é a principal característica que o pastor Davi descreve sobre o trabalho de ser pastor no salmo? Deitar-me, guiar-me, levar-me, colocar-me. Não é assim? Só tem um ponto, e é o mais nevrálgico, mais difícil, que foi nós que decidimos. Ele diz assim: ainda que eu ande. Aí não foi ele que me levou, eu fui sozinho. Pelo vale da sombra e da morte, ainda assim eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Então, quando você lê o salmo inteiro e volta para o versículo primeiro, você entende que o atributo principal que Davi está destacando é o trabalho de guiar. E assim, o Senhor, vou traduzir para você: o Senhor é quem me guia, quem me leva, e por causa disso, nada me falta. Não diz assim, ó: o Senhor é o meu pastor e Ele vai trazer tudo em casa para mim. O Senhor é o meu pastor e todo mundo vai vir, vai trazer, vai colocar um pendrive na minha cabeça e eu mudei. Não. O Senhor é o meu pastor, e se eu deixar Ele me guiar, então não vai me faltar nada. Meu pai, ele diz: meu pai, se o profeta, quer ver, tivesse dito para eu subir um monte de oração, 186 degraus de costa, você teria subido. Hoje mesmo você subiria. Irmão, tem uma vitória lá no monte para você. Vamos subir lá, 190 degraus. E aí, quando está em construção lá em cima, a gente tem que subir levando tijolo ainda, para ajudar a levar o tijolo lá para cima da construção. A gente subia levando, não tem problema. Ai, eu não sou contra, irmão. Não vai romper a tua vida. Você vai para o mato, vai botar uma roupa laranja, e quando voltar, meu Deus, irmão, como nós gostamos de coisas difíceis. Mas sabe o que Jesus ensinou sobre o Pai? O teu Pai que vê você entrar no teu quarto, no secreto, publicamente te recompensará. Mas nós não conseguimos crer no simples. Meu Pai, se o profeta tivesse dito uma coisa difícil, você não faria? Ele está mandando você ir ali no rio e entrar no rio. Deus moveu o rio aqui nessa noite do Espírito Santo, irmão. O Pai não está dizendo uma coisa difícil para você. O Pai está dizendo: para de ser cliente de igreja, para de pensar que tem que ser do seu jeito, para de você acha que Deus tem que se mover como você quer. Se Deus me mandar dançar, eu não danço porque eu não danço. Se Deus me mandar levantar a mão, eu não levanto porque eu não levanto a mão. Se Deus me mandar cantar, eu não canto porque... Irmão, para de fazer do seu jeito. Meu Pai, meu irmão, olha para mim e diz: tomara que você ouvisse nessa noite que tudo que Deus está dizendo para você é: mergulha. Mergulha. Eu gosto mais, pode ficar de pé comigo, por favor.
Eu gosto mais do jeito de Pedro, irmão. O fato, irmão, da barba. Um dia eu venho aqui, vou te dar um jeito que eu tirei a minha para lavar. O fato de você não ter vivido a experiência não significa que ela não seja real. Nós julgamos a experiência do Espírito na igreja pelos parâmetros. Se eu vivi, é de Deus. Se eu não vivi, talvez seja carne. Se aconteceu comigo, é de Deus. Se eu vim aqui e não mergulhei e não aconteceu comigo, então é carne. Pode ser, irmão. Alguns caem no poder de Deus, e outros caem por cortesia, e outros caem porque alguém empurrou. Mas eu aprendi uma coisa com um pastor uma vez, irmão, que ajudou a minha vida. Ele disse para mim assim, eu era muito tímido para as coisas de Deus. E ele disse assim, ô Leandro, só 2 homens andaram sobre a água. Um foi Jesus, e o outro foi o metido. Só o metido andou sobre a água. Para de ser tímido. Seja um pouco mais metido. Aí eu aprendi, irmão, porque eu também não preciso apanhar muito para aprender. Uma vezinha só já. Tem gente que tem que apanhar 10 vezes para aprender, irmão. Eu apanho uma, eu já fico esperto. Não gostei de apanhar muito, não. Aí assim, eu aprendi na hora, entrou no meu coração. Sabe como é que eu faço hoje, irmão? Se eu vejo uma experiência, eu não julgo pelo fato de eu não tê-la vivido. Eu aprendi com Pedro, Senhor, se és tu, eu quero viver também. Se é tu, eu quero entrar também. Se és tu que está andando sobre a água, me chama que eu vou também. Seja indo com os meus passos, seja segurando a tua mão, porque eu estou com medo. O importante é que vai estar escrito no livro da história que eu vivi essa experiência sobrenatural. E no final, meu irmão, sabe quem recebeu a glória? Naamã volta na casa do profeta. Agora o profeta sai. Agora Naamã está humilde. Agora Naamã está quebrantado, está sem a lepra, irmão. Está manso. Ele já não é mais cliente do profeta. Ele já não tenta mais comprar com dinheiro. Ele já não está mais esperando reverência. Olha o que ele diz, irmão. Assim, eu vou ter que voltar lá para a minha terra. Mas eu descobri uma coisa. Não é que tem um Deus em Israel. Não é que tem mais um Deus aqui que é bom. Não, eu descobri que só tem um Deus. E esse Deus é o Deus de Israel. Quando nós deixamos Deus quebrar as nossas expectativas, nós somos curados e a nossa vida passa a servir de testemunho. As pessoas vão olhar para a minha vida, vão olhar para a tua vida. Foi difícil, foi dolorido, foi desgastante, mas agora você está limpo e as pessoas estão vendo a glória de Deus. Tem Deus em Israel. Diga, irmão, tem Deus em Balneário Pissarras, irmão. Tem Deus na tua vida. Fala para ele, irmão. Você está autorizado. Nós recebemos uma palavra nessa convenção. Você está autorizado a desfrutar da bênção de Deus na sua palavra derramada sobre você nessa noite. Só não entra, me dê retorno, por favor. Só não entra se você não quiser. Mas você está autorizado a ser abençoado. Tem alguém aí? Profeticamente tem um rio aqui agora, irmão. Eu vim trazer uma palavra. Tem um rio aqui, ó, diante desse altar. É simples, não é difícil de entender, irmão. O apelo é a primeira oportunidade de demonstrar que eu criei. O apelo é a primeira oportunidade de eu dar um passo em direção ao que eu acreditei. É simples. É simples. O segredo não está no rio. O segredo está na obediência. O segredo não está na água. Não são as águas de Damasco ou as águas do Jordão. Não, irmão. O segredo está na obediência. É na aliança de mergulhar. Deus só está dizendo para você assim, ó. Creia e mergulhe. Tem alguém aí que Deus está falando? Tem alguém aí que Deus está falando, irmão? Creia, meu pai. Olha para alguém perto de você, meu irmão. Se fosse uma coisa difícil,
Se fosse uma coisa complicada, mas Deus está simplesmente pedindo que você entre no rio nessa noite, enquanto nós adoramos. É só adorar. O rio é de adoração. E quem já pisou o Santo dos Santos em outro lugar, Deus sabe viver e onde estiver, clamar pela glória. É o rio de Deus. Glória de Pisou. Já pisou o Santo dos Santos em outro lugar. Não se conforme. Sabe viver. Não se conforme com o que está acontecendo. Onde estiver. Não se conforme. Mergulha. Uma vez. Domingo mergulha de novo. Quarta mergulha de novo. Domingo mergulha de novo. Amanhã mergulha de novo. Quando chegou a medida de Deus, o milagre vai acontecer. Quando chegar a medida de Deus, o milagre vai acontecer. Creia. Creia no Senhor e sereis bem-sucedidos. Creia nos seus profetas e estareis seguros. Creia no Senhor e serás bem-sucedido. Creia nos seus profetas e ficareis seguros. Levante as tuas mãos aos céus. Pai, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, nós estamos sob a Tua palavra. Eu declaro e proclamo a Tua palavra sobre o Teu povo nessa noite. Tudo aquilo que estava, todos os poréns que estavam debaixo das nossas armaduras, nós expomos diante do Senhor nessa noite. Todos os poréns que têm nos paralisado, todos os poréns que têm nos parado. Olhamos e está acontecendo na nossa vida coisas maravilhosas, vitórias tremendas, mas esse porém tem doído tanto. Esse porém tem machucado tanto, Senhor. Quantas vitórias o Senhor tem dado. Quantas vezes temos vencido o inimigo que tem se levantado contra nós ferozmente. Mas esse porém, Senhor, quando eu olho no espelho da minha alma, esse porém tem doído tanto. Esse porém me machuca. Quando eu tenho que lutar, ele está ali, doendo. Mas eu venho à Tua presença, ao Teu rio nessa noite. Nós mergulhamos nesse rio. E nós esperamos quantas vezes o Senhor quiser. Até que o Senhor venha e nos lave. E restaure a nossa alma. Refrigera a nossa alma e arranca esse porém da nossa vida, esse orgulho, Pai, essa altivez que nos paralisa, o orgulho que precede a ruína e a altivez que precede a queda. Nós derrubamos essas colunas nessa noite pela Tua palavra, como Sansão derrubou aquelas colunas no templo de Dagon. Hoje nós derrubamos essas colunas pelo Teu Espírito. Coloca nossas mãos nessa coluna pelo Teu poder e dá-nos força mais uma vez para derrotar o inimigo, matar o inimigo que tem nos paralisado de cumprir o Teu propósito. Libera-nos, Pai. Libera-nos nessa noite para o cumprimento do propósito. Alguém quer ser liberado aqui nessa noite?
Alguém quer ser liberado aqui nessa noite? Levante a tua mão ao céu. Libera, Senhor, para o cumprimento do propósito. Libera, Senhor, desse porém. Arranca, Senhor, esse porém. Tomara, tomara, tomara. Nós recebemos esse tomara nessa tomara. Tomara a tua palavra entre na minha casa. Tomara que a tua palavra entre na minha empresa. Tomara que a tua palavra entre na minha saúde. Tomara que a tua palavra entre nas minhas finanças e mude a minha mentalidade. Tomara. Eu recebo a tua palavra em nome de Jesus Cristo de Nazaré. E onde tiver um crente que concorda com essa palavra, diz amém.